Olá, bom dia. Prazer estar de volta aqui no projeto. Ano passado estive por aqui, já quase na véspera da prova, tá? Hoje de novo estou aqui para trazer para vocês um pouco da minha experiência e de dicas importantes, né, para a prova do Enem, a prova de Ciências Humanas, até porque sou professor de Geografia, mas transito um pouco pela história, pela sociologia também, atualidades. Bom, na verdade, deixa eu me apresentar. Me chamo Marcos Lupe, eu dou aula há 26 anos, desde 1991, vai fazer 28 agora em agosto, que eu estou em sala de aula, e tive o privilégio, ao longo da minha carreira como professor, de trabalhar muitos anos aqui em Sobral, em escolas particulares, sobralense, né, na época, Luciano, etc. E estou de volta aqui com vocês. Eu fiquei 13 anos trabalhando aqui. Foi o período que eu fiquei mais longo numa cidade. Eu, assim como o Tiago, Marcelo, que estava aqui agora há pouco, nós moramos em Fortaleza, viemos especialmente. Eu até botei uma foto no Facebook da gente brincando. Nós furamos bloqueios para trazer um caminhão de conhecimento para vocês, tá? Esse bloqueio é bom furar, né? Assim como vocês vão furar o bloqueio do Enem e entrar na universidade, no curso do sonho de vocês. Estou um pouco gripado, se eu de vez em quando falhar a voz aqui, compreendam. Bom, outra coisa importante que eu queria dizer nessa introdução, além do carinho muito grande pela cidade, que é como se fosse minha segunda cidade, até porque minha mãe é daqui, eu venho em Sobral desde criancinha. Minha mãe é do Jordão, lá da Serra, né? E desde pivetinho. Eu vim aqui há tanto tempo que quando eu vinha, dava para vir de trem para Sobral, para você ter ideia. Trem de passageiros. Ainda criancinha. Hoje os trens desativados dão no que dão, né? O país fica parado porque ele é dependente quase totalmente do transporte rodoviário. 75% das cargas brasileiras, elas são levadas por caminhão. E isso é um erro histórico e o preço pago por isso é muito caro. Não só o combustível em si, mas também isso contribui para aumentar a quantidade de gases estufa lançado na atmosfera. Mas não foi sobre isso que eu vim falar com vocês. Gostaria de pedir um pouco de silêncio, porque a aula de hoje ela vai ser uma aula com muito conteúdo. É até impossível tratar de todos os temas necessários dessa competência das ciências humanas que eu vou discorrer hoje em apenas 1 hora e 15. É quase impossível, mas a gente vai fazer o possível para abordar o máximo e, acima de tudo, tentar acertar o que vai cair no Enem sobre essa competência, tá? No material de vocês, a página é a 72, onde se iniciam os exercícios, tá? Se você vê a parte teórica que introduz essa aula, deve ser na página 70, talvez, 69, 69, pronto. Começa na página 69. Onde é que eu vou apertar aqui? A partir da página 69, você está vendo a identificação da competência do Enem. Obrigado. Pode deixar no primeiro. No segundo, desculpe. Valeu. A partir da competência, a partir da página 69, você vê o resumo teórico relativo à nossa aula de hoje. E aí você vai ver escrito aí que nós vamos discutir a competência 2 do Enem. O Enem tem 30 competências, viu, gente? Em todas as 4 áreas do conhecimento. Se a gente fosse dividir equitativamente, 30 dividido por 6, daria... aliás, 30 dividido por 4, daria aproximadamente 7, no máximo 8 competências para cada área do conhecimento. Natureza, humanas, matemática e linguagens, tá? Nós hoje, no caso da prova de humanas, temos 6 competências. O normal é que caia equilibradamente a mesma quantidade de questões de cada competência, mas isso nunca acontece.
Sempre tem prova com a competência domina sobre a outra. Então, se você tem uma pergunta, que é aquela pergunta clássica que todo aluno tem, professor, o que é que vai cair na prova de humanas no Enem? As 6 competências. Quais são elas? Cultura e identidade é a competência 1. Ela vai discutir a questão ligada... Vocês estão percebendo que na introdução eu estou falando um pouco do que vai cair na prova toda, né? Aí depois eu vou chegar no nosso assunto. A cultura e identidade vai discutir etnografia. O que é isso, professor? Vamos ser bem direto. É a competência que vai discutir a formação do povo brasileiro. De onde o povo brasileiro veio? Quais são os troncos étnicos? Ou seja, vai ser a competência que vai falar do negro, do índio, principalmente esses dois, e do branco. Só para você ter ideia, negro e índio já caíram em 22 questões, de 2009 para cá, quando o Enem assumiu esse novo formato. Tá? Como é que você sabe? Eu tenho uma pesquisa que depois posso disponibilizá-la para vocês, através de minha página na internet, que se chama Dossiê Enem. Nela, eu analiso as 6 competências e mostro as incidências dela ao longo da prova, das provas de 2009 a 2017. Tá? Essa competência, inclusive, esse tema, negros e índios, é o 5º tema que mais caiu em humanas. A competência 2, que é a de hoje, que nós vamos estudar hoje, fala das relações de poder. Compreender as relações de poder no espaço mundial. O que é relações de poder? É geopolítica. É compreender quem manda e quem obedece. É compreender como se organizam os polos de poder no mundo. E quem está submetido a esses polos de poder. É nessa competência que a gente vai discutir guerras, paz, acordos, tratados, ordens mundiais. Sobretudo da Segunda Guerra Mundial até hoje, que é o que eu vou tentar fazer durante essa aula. A competência 3 é a competência que discute de novo, relações de poder. Agora ela vai falar de movimentos sociais, instituições sociais, grupos sociais, onde a gente vai falar, por exemplo, das organizações supranacionais, sejam elas econômicas, como a União Europeia, o Mercosul, sejam elas políticas, como a ONU, a OEA, a Unasul, sejam elas militares, como a OTAN, o Pacto de Varsóvia. Ah, então ela está envolvida na aula de hoje também. Tá. Então hoje eu vou falar da competência 2 e 3, certo? E sejam elas econômicas, né? Econômicas, políticas ou militares. A competência 4 é a competência que vai discutir o espaço da produção. Compreender como ocorre o espaço da produção, ou seja, a geografia e a história econômica. Nela a gente vai discutir desde a Revolução Industrial até chegar na Revolução Tecnológica, Científica e Informacional, que é a que vivemos hoje. E aí vai se incluir também outros setores de produção, como a agricultura, a pecuária, tá? As atividades de comércio e serviços. Seria a geografia econômica. A competência 5 é a competência que cabe à sociologia e à filosofia, que é a competência que discute a cidadania e os direitos do cidadão. Tá? E, para terminar, a última competência da prova de humanas é a competência que discute a relação do ser humano com a natureza. Nela, a gente vai estudar a geografia física. Ela vai estudar os sistemas naturais, a litosfera, que nós estamos sobre ela, a atmosfera, que nós estamos sob ela, a hidrosfera, que é a massa líquida que cobre a Terra, e a biosfera, que seria a interface desses 3 sistemas abióticos. Nela você vai estudar geologia, geomorfologia, pedologia, os biomas. Nela também você estuda cartografia e os problemas atuais, contemporâneos do meio ambiente. Desde quando começaram as grandes tragédias ecológicas, com as bombas atômicas, a ameaça nuclear, os derramamentos de óleo, até atualmente o avanço da fronteira agropecuária, acabando com os últimos biomas tropicais, onde está a maior parte da biodiversidade. Então vocês acabaram de ver que eu fiz um resumo do que cai na prova do Enem. São esses 6 grupos temáticos. Tá? Hoje nós vamos falar do grupo temático 2 e 3, geopolítica. Ok? Deixa eu ver se eu acerto aqui como é que passa. Pronto. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês tem a ver com essa foto. Certo? Vocês sabem quem são esses caras? Isso. Winston Churchill. No meio, Franklin Roosevelt. E aqui na ponta, o Joseph Stalin. Uma foto famosa nos livros de história. Sempre essa foto tá, quando a aula é sobre Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria. Na verdade, essa foto simboliza a transição
entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. É aí que começa a nossa aula. Nós vamos falar sobre as ordens mundiais. E o ponto de partida vai ser 1945. Tá? Quando o mundo deixa de ser multipolar, olha só a expressão que eu usei, multipolar. Haviam vários polos de poder até o período entre guerras. O período entre guerras, inclusive, serviu para descaracterizar, destruir, desmontar esse tipo de orientação, esse tipo de relação de poder. O mundo deixa de ser multipolar, porque as potências europeias elas são severamente abaladas do ponto de vista financeiro, estrutural, político, e aí não teriam mais condições de manter a dominação nos territórios coloniais, da África, da Ásia, incluindo o Oriente Médio, e por isso há um processo de descolonização. E emergem da Segunda Guerra Mundial duas novas potências, diferente de todas as outras que tinham existido. Porque essas duas potências eram as únicas que tinham poder de destruir toda a população do planeta Terra e parte dos seres vivos, colocando em colapso a biosfera. Eu estou falando do arsenal nuclear. E eu estou falando de Estados Unidos da América, que aqui é representada pelo seu presidente, que morreu logo pouco depois dessa reunião, o Franklin Roosevelt, e o Joseph Stalin. Eles emergiram, então, como líderes das duas maiores potências mundiais. E as que definiriam o jogo de poder no mundo a partir dessa data e até a década de 90. Até o final da década de 80, mais precisamente. Ou seja, a era bipolar. Olha que interessante. A gente sai, então, de um mundo multipolar, onde as potências europeias, durante o imperialismo, dividiram o mundo em áreas de influência, e passa para um mundo bipolar. É a bipolaridade. De certa forma, o primeiro momento dessa bipolaridade, vocês vão ver isso no material resumo, que está sendo disponibilizado para vocês depois, que eu vou usar hoje na aula. O primeiro momento dessa bipolaridade são as conferências do pós-guerra, onde eles decidem, por exemplo, nas conferências, principalmente isso aqui, ó. O que é que vai ser feito com a Alemanha derrotada, depois de ousar ocupar quase toda a Europa, na grande expansão nazista, ela é derrotada e retaliada em 4 pedaços. Ela e a sua capital, Berlim, que você vê, eu sou baixinho, não consigo alcançar, mas essa mancha colorida que você está vendo dentro da área vermelha. Aquela mancha colorida dentro da área vermelha, Berlim. Ok? Então eles retaliaram o território alemão e o território da capital federal. Tá? Em territórios ocupados pela França, aqui está a bandeira da França, ó, pelo Reino Unido, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então, a ideia original do pós-Guerra Fria, a partir das convenções de Teherã, de Yalta e Potsdam, foram as principais, essas 3. Era que não haveria um renascimento da Alemanha. A Alemanha seria ocupada. Mais tarde, esse acordo é desfeito, o que irrita profundamente os soviéticos, quando a parte laranja, azul e verde são juntadas por ideia de Winston Churchill e se cria uma Alemanha ocidental, maior territorialmente, mais forte, com mais apoio financeiro. Aliás, esse apoio financeiro veio de uma estratégia de dar crédito aos países europeus para que eles pudessem comprar máquinas, equipamentos, material de construção civil, se reconstruir. Não só a ajuda financeira a fundo perdido, o chamado Plano Marshall, mas também toda uma organização da economia mundial em prol da recuperação deles, criando até instituições para isso, como o Banco Mundial e o FMI. Em outra reunião importante, a Conferência de Washington, que cria depois a Conferência de Bretton Woods, e a partir daí cria-se a estrutura para o mundo se tornar hegemonicamente capitalista. O discurso anticomunista fica claro quando o sucessor desse cara aí, da foto que eu tinha mostrado, o Harry Truman, ele morre, e aí no seu lugar entra o sucessor de Franklin Roosevelt. No lugar dele entra Harry Truman. E Harry Truman, num discurso em 1947, diz claramente, sem nenhuma metáfora, nós precisamos conter a ameaça comunista. Ele usa até a expressão cordão sanitário.
como se houvesse uma sujeira, um verme que precisasse ser retirado do mundo. É a partir desse discurso que, de acordo com o maior historiador do século XX, pelo menos considerados pelos historiadores, quando o assunto é século XX, Eric Hobsbawm, autor de livros importantíssimos para se entender o mundo contemporâneo, como A Era das Revoluções e A Era dos Extremos. Ele diz nesse livro que a partir desse discurso começa a Guerra Fria. A Guerra Fria, portanto, é fruto de um interesse dos Estados Unidos em conter a expansão soviética. Expansão essa que já tinha se desenhado assim que a Segunda Guerra Mundial acabou. Porque quando a Segunda Guerra Mundial acaba, olha só o que diz esse texto. O território soviético se amplia. É como se a União Soviética quisesse recuperar o seu território que tinha no auge do seu expansionismo imperialista, czarista. Aí ela acopla territórios da Polônia, da Finlândia, da Romênia, da Bulgária. Ela vai entrando dentro do centro e do leste da Europa. E ainda cria uma cortina de países, chamada de cortina de ferro, satelitizados por Moscou, onde a ingerência de Moscou seria total, inclusive definindo quem seria o presidente e perseguindo os opositores políticos. Por isso que a União Soviética criou um equipamento militar, uma espécie de polícia de Moscou, dentro desses estados, chamado Pacto de Varsóvia. E, por sua vez, os Estados Unidos cria a OTAN. Olha como o mundo, então, estava se organizando para ficar nitidamente dividido em dois. Aliás, essa divisão em dois fica bem nítida nesse continente aqui, ó. A Europa. A Europa é o resumo do que aconteceu com o mundo. O mundo foi dividido em dois e a Europa representava essa divisão. Os países de cor laranja seriam os países aliados da União Soviética, ou seja, a própria União Soviética e a cortina de ferro, que seriam esses países aqui, ó, da Polônia até os Balcãs, que é o nome que a gente usa para se referir a essa península, onde está a antiga Iugoslávia, Romênia, parte da Bulgária e a Grécia. E a Europa Ocidental. As bolinhas vermelhas, na legenda, pode ver, representam os membros da OTAN. E os triângulos azuis representam os membros do Pacto de Varsóvia. A OTAN, portanto, foi criada para combater o comunismo. E o Pacto de Varsóvia foi criado para não deixar que os países socialistas tivessem insurgências. Mesmo assim tiveram, e foram violentamente reprimidas. Como a insurreição húngara e a Primavera de Praga, em 1954 e 1962, respectivamente. Eu estou contando para vocês, então, os episódios mais importantes da Guerra Fria. Tá? Aliás, tem uma imagem lá na frente, eu vou até adiantar ela para vocês. E eu acho que... Deixa eu ver se travou. Travou. Espera aí. Não, tá certo. Ó, tem uma imagem lá na frente que faz esse resumo já. Cronologia da Guerra Fria. Desculpa, é o único slide onde a fonte está um pouco pequena. Mas quando você tiver acesso a algum computador, vai ver ele com mais nitidez. Então, são as conferências, como eu falei, a doutrina Truman, a Revolução Socialista na China, engrossando a fileira dos países comunistas do mundo. Até então era só a União Soviética, em 1922. Em 1938 entra a Mongólia. Em 1949 a China. O leste europeu já tinha incluído. Em 1980, 38% da população do planeta Terra já era socialista. Então eu podia dizer sim que havia uma bipolaridade. E aí a guerra mesmo entre eles nunca ocorreu. Até porque essa guerra poderia chegar a níveis apocalípticos, já que eles tinham bomba de destruição em massa e poder para destruir o planeta todo. Certa vez, um dos presidentes americanos que viveu a Guerra Fria, ele até faleceu há 4 anos atrás, de Alzheimer, chamado Ronald Reagan, ele chegou num discurso e disse, na Pensilvânia, os Estados Unidos têm bombas suficientes para destruir a população da Terra 100 vezes. 100. Na época a Terra tinha 5 bilhões de habitantes. Ou seja, ele tinha bomba para matar 500 bilhões de pessoas. A União Soviética era mais secreta, ela não era tão exibicionista. Mas uma coisa é certa, ela tinha arsenal suficiente para contra-atacar. Era o único país do mundo. Por isso que se falava que havia um equilíbrio do terror. Palavras do próprio Eric Hobsbawm no seu livro A Era dos Extremos. Tá? Então eles não se enfrentaram, mas acabaram se enfrentando indiretamente na Guerra da Coreia, que deixou 4 milhões de mortos. Na Guerra do Vietnã, que deixou 3 milhões de mortos. E a quase guerra entre os dois, diretamente. Foi o único momento em que fragatas da Marinha Americana e da Soviética ficaram frente a frente,
a um passo só, era só apertar um botão para começar a guerra, a crise dos mísseis em Cuba. Cuba se torna socialista, e eu quero deixar claro que Cuba se torna socialista não tem nada a ver com a União Soviética. O sentido do socialismo cubano era anti-imperialista, eles queriam se livrar da corrupção, da tirania de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Então eles fazem uma revolução anti-imperialista. Eles só se aproximam da União Soviética por questões estratégicas. Porque os Estados Unidos, desde o início do século XX, vinham com a política do grande porrete, o Big Stick, na América Latina, sobretudo na América Central, sobretudo no Caribe. E Cuba foi um dos momentos dessa política, quando em 1903 os Estados Unidos tiraram um território cubano de Cuba, extraíram, ou seja, instalaram uma base militar dentro de Cuba, Guantánamo, até hoje está na mão dos americanos. Em 1959 as coisas se invertem, Cuba consegue expulsar os guerrilheiros apoiados pelos Estados Unidos e se torna um país socialista, é a Revolução Socialista Cubana. 1959. Foi um golpe nos interesses americanos na América Latina. E deixou os Estados Unidos amedrontado, porque mais tarde a Nicarágua virava socialista também. E aí, de repente, os Estados Unidos temia um crescimento do comunismo no seu quintal, na América Latina. Por isso que os Estados Unidos, a partir da década de 60, vai apoiar golpes militares na América Latina e vai mantê-los. Professor, tem prova disso? Até ano retrasado não tinha. Mas aí fizeram no Brasil uma coisa que já existe no Equador, no Peru, no Uruguai, no Chile, na África do Sul. Comissão da Verdade. E os documentos foram mostrados. Inclusive com ordens presidenciais de assassinar gente. Nome, ossada, DNA, tudo isso foi encontrado. Então, essa foi uma manutenção do terror na América Latina, né, a partir da política, no caso naquela época, secreta dos Estados Unidos, de instalar e manter ditaduras, que só vieram a cair no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Ok? Vocês já nasceram num país democrático, mas eu não. Eu peguei o finalzinho da ditadura e era bem diferente. Ok? Bom, esse não é o nosso tema hoje, ditadura, mas ele faz parte da Guerra Fria, porque na América Latina não teve guerra como no Vietnã, na Coreia, mas teve a criação de ditaduras para impedir a expansão do socialismo na América Latina. Ok? Quer dizer, a experiência cubana foi uma espécie de inspiração para os Estados Unidos a se precaver para não permitir que o socialismo avançasse na América Latina. No ano de 1979, aconteceu a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão é apelidada de o Vietnã soviético. É quando a União Soviética é derrotada vergonhosamente, assim como os Estados Unidos foi no Vietnã. Ok? E, finalmente, vem a crise do socialismo, e um dos momentos dessa crise é a derrubada simbólica, né? Porque aquele é um momento simbólico. O processo já vinha acontecendo aos poucos, ao longo dos anos 70 e 80, né? Que é a crise do socialismo. Mas antes de falar da crise, agora deixa eu voltar para mostrar para vocês os episódios mais importantes da Guerra Fria. A criação da OTAN, como eu falei, são esses os países membros da OTAN. Eles estão pintados de azul, são 28 ao todo. Quer dizer, Estados Unidos, Canadá e mais 26 europeus. A OTAN cresceu depois que a Guerra Fria acabou. Quer dizer, ela foi criada por causa da Guerra Fria para conter o avanço soviético. A União Soviética não existe mais, mas a OTAN continua existindo. É sinal que ela mudou seus objetivos. E quais são os novos membros? Essa é a sala de reuniões da OTAN. E quais são os objetivos da OTAN? Bom, o papel da OTAN após a Guerra Fria, como você vê nesse resumo, é manter-se alerta a qualquer ameaça, a qualquer coisa que impeça objetivos estratégicos dos Estados Unidos e de seus principais aliados militares. Como, por exemplo, a nova ameaça, o terrorismo. Como, por exemplo, o fluxo indiscriminado e massivo de imigrantes. A OTAN se coloca contra isso. Inclusive, dispõe sua guarda costeira no Mediterrâneo para impedir. E, principalmente, qualquer tentativa da nova Rússia, que é indubitavelmente a substituta da União Soviética, de querer recuperar sua influência no Cáspio, no Mar Negro e na antiga Cortina de Ferro. A OTAN está atenta a isso. Inclusive, naquela famosa Primavera Árabe,
A OTAN aproveitou a confusão, em que muitos estavam revoltados com os ditadores do norte da África e do Oriente Médio. Ela aproveitou a confusão para se livrar de um dos maiores opositores do capitalismo e do mundo ocidental no mundo, que era Muammar Gaddafi. Os Estados Unidos tratou de eliminar, durante as crises recentes no Oriente Médio, seus dois maiores inimigos. 3, aliás. Gaddafi, Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Ok? Aliás, quem estiver no caminho dos Estados Unidos morre. Essa é a regra. Tá? Nem que seja envenenado, inclusive. Eles tentaram envenenar Fidel Castro mais de 150 vezes. Só para você ter ideia. E o Veão morreu, foi de velhice, aos 94. Bom, continuando, a gente chega no ano de... Esse mapa é um mapa que mostra a tal expansão da OTAN. E aí, curiosamente, você vê a OTAN se expandindo na região que era a cortina de ferro. Que é essa parte pintada de verde. São os novos membros. Queria fazer 2 comentários sobre esse mapa. Essa expansão para a área verde e o que ela significa, e o papel da Turquia, que é um estranho no ninho na OTAN. Um país muçulmano, da Ásia, um único país não europeu dentro da OTAN, né? Além dos anglo-saxões. Então vamos comentar a primeira parte verde do mapa. Essa parte verde é a parte que inspira Vladimir Putin a ser esse quase um novo czar na Rússia. A Rússia tem percebido que tem gradativamente perdido terreno. E até, de certa forma, sendo um pouco asfixiada. Ela está até perdendo saídas para o mar. Por isso, Vladimir Putin, depois de recuperar a economia russa, tratou de remilitarizar a Rússia. Recentemente, num discurso, ele apresentou o tal míssil indestrutível. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse míssil tem a capacidade de rodopiar o planeta Terra todo e fugir de outros mísseis. Tá? Ou seja, se a gente pensava que com o fim da Guerra Fria acabaria a corrida armamentista, talvez isso que os próprios livros didáticos de vocês disseram esteja sendo revisto. Tá? Porque nunca se armou tanto como nos últimos anos. Ok? Outro aspecto interessante é a Turquia, como eu falei. A Turquia está aí por quê? Bom, a Turquia tem uma posição estratégica, principalmente na época da Guerra Fria. Porque ela faz vizinhança com os 2 maiores inimigos dos Estados Unidos, da metade do século XX para cá. Os russos, que estão aqui em cima, e os árabes, onde estão os extremistas que os Estados Unidos querem eliminar. Por isso que teve a crise dos mísseis em Cuba. Cuba, quando percebeu que a qualquer momento seria de novo invadida pelos Estados Unidos, como foi em 1903, em 1959 e em 1962, quando John Kennedy armou opositores de Fidel Castro para o assassinar, e eles invadiram Cuba pela região da Baía dos Porcos, Cuba tomou uma decisão. É preciso, então, fazer algo que faça com que os Estados Unidos não tenha coragem de nos invadir. E aí eles se aliaram aos soviéticos. E secretamente os soviéticos instalaram em Cuba 40 mísseis atômicos. Detalhe, a distância de Cuba para os Estados Unidos é menor do que a distância de Sobral para Fortaleza. Então seria algo que os Estados Unidos não conseguiria se defender. Não daria tempo. No máximo ele contra-atacaria, desculpa, mas já estaria destruído boa parte dos Estados Unidos antes do contra-ataque acontecer. E por que a Turquia tem a ver com isso? Porque quando a Turquia entrou na OTAN, os Estados Unidos fez a mesma coisa. Quer dizer, primeiro os Estados Unidos colocou mísseis na Turquia, para depois a União Soviética colocar mísseis em Cuba. E aí a União Soviética, tem até a imagem que mostra os protagonistas dessa crise, que são esses caras aqui, ó. Aqui estão eles. Opa, peraí. Aqui estão eles, ó. John Kennedy. Os Estados Unidos, a gente já falou o nome de 4 presidentes americanos, você percebeu? O primeiro, Franklin Roosevelt, depois Harry Truman, entre eles tem Lyndon Johnson e depois John Kennedy. Eisenhower e John Kennedy. Tá? E do seu lado, o terceiro líder soviético, porque o primeiro foi o fundador. Como foi o nome do fundador da União Soviética? Vladimir Lenin. Depois dele, Joseph Stalin. E depois da morte de Stalin, quem assume a União Soviética é Nikita Khrushchev, esse cara aí.
Nikita Khrushchev. Ele, inclusive, viveu os tempos áureos da União Soviética. Tá? Os tempos áureos da União Soviética. Tempos em que a União Soviética ganhou a corrida espacial, mandando o primeiro satélite, o primeiro ser vivo, o primeiro astronauta ao espaço. A União Soviética lidera essa corrida. A corrida espacial é outra característica da Guerra Fria. Corrida armamentista e a corrida aeroespacial. Aliás, quer saber? De todas as coisas da Guerra Fria, a mais positiva para a humanidade foi a corrida espacial. Porque com a corrida espacial, a gente desenvolveu setores das ciências que não existiam, como a biotecnologia, a robótica, a telemática, a informática, a química fina. Quer dizer, existem vários aparelhos que você tem na mão hoje, celular, ou aplicativos como Skype, imagens via satélite, GPS, o próprio sensor que detecta terremoto, né? Tudo isso foi fruto da evolução tecnológica voltada para o militarismo durante a Guerra Fria. E aí ocorre, mais tarde, uma crise na União Soviética que vai fazer com que a Guerra Fria se desmonte e o mundo bipolar se desfaça e a própria União Soviética acabe. Que crise é essa? Bom, essa crise ela pode ser entendida pelos próprios antagonismos do sistema socialista. O sistema socialista não conseguiu ser o que ele dizia no papel. Então, por isso que nos livros de história a gente escuta a expressão socialismo real e socialismo científico. O científico era lindo, mas o real não. O real teve seríssimos problemas, como, por exemplo, excesso de centralização, falta de liberdade, um único partido, ausência de democracia. Havia também um compromisso histórico de priorizar a guerra, o que obviamente ia onerar outros setores não militares, setores civis. Quer dizer, o soviético foi ao espaço, o soviético tinha estações espaciais, mas o soviético não tinha o mesmo desenvolvimento nos eletrodomésticos, não tinha a mesma competitividade industrial nos setores civis que os ocidentais, que os capitalistas. E o pior, esses excessivos gastos militares chegaram a levar a União Soviética a uma crise de abastecimento, ao sucateamento tecnológico da sua indústria civil. Nós hoje estamos experimentando um pouquinho o que é uma crise de abastecimento. É só uma gotinha. Eu até postei ontem no Facebook. Hoje a aula é sobre os impactos de 4 dias de crise de abastecimento. A próxima aula vai ser um país que há 56 anos está bloqueado de abastecimento. Eu estou falando de quem? De Cuba. Porque por conta do que Cuba fez, permitindo que a União Soviética instalasse mísseis lá, nunca mais os Estados Unidos a perdoou. E aí foi imposto um bloqueio econômico à ilha, que dura até hoje. Quase ele se desfaz com Barack Obama. Barack Obama avançou, chegou a apontar a mão, e a mão também de Raul Castro. Hoje os Castros não governam mais Cuba. Tá? Cuba lentamente está fazendo uma abertura. Inclusive já é possível ter pequenos negócios, ser microempresário, abrir um hotel, uma pousada. O país muda aos poucos, mas numa velocidade lenta, porque Cuba não quer deixar de ser socialista. E é exatamente por isso que os Estados Unidos, agora de Trump, é irredutível e até rasgou determinadas partes do acordo de aproximação feito por Barack Obama. Ok? Aliás, ele tem rasgado vários acordos. O do clima, o de permitir o Irã que participe, seja desbloqueado também, né, da comunidade internacional, e o dos acordos de formação de blocos econômicos. Até o NAFTA está ameaçado. NAFTA, para quem não lembra, é o bloco criado para ser uma área de livre comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ok? Então, esses fatores explicam o fim da União Soviética. E com o fim da União Soviética, depois de 4 décadas de Guerra Fria, olha só esse infográfico, gente, o tanto de testes nucleares que foram feitos só até o ano 2000, de 1946 até o ano 2000. Eles mostram esses cogumelozinhos, são os locais onde os testes foram feitos. E a quantidade de testes em que cada local, né, testemunhou esses testes nucleares. E esse, para terminar, é o mapa, para terminar essa parte da aula, é o mapa que mostra a divisão do mundo em países capitalistas e socialistas.
Tá? O azul seria os capitalistas e o vermelho os países socialistas. Tá? As bolinhas significam movimentos de guerrilha anticomunistas em países apoiados pelos Estados Unidos e anticapitalistas em países em que os Estados Unidos tinham intervenção ou mantinham ditaduras, como é o caso da América Latina. Ó. Essas bolas vermelhas são os grupos guerrilheiros de esquerda. No Uruguai, Tupamaro, no Peru, Tupac Amaru e Sendero Luminoso, e o mais famoso de todos, que no ano retrasado, em 2016, acabou, fez um acordo de paz, e o cara que desenhou o acordo, que é o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, por isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016. Eu estou falando das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é um grupo que nasceu por uma ideologia marxista de instalar na Colômbia, que é um país que tem uma profunda desigualdade social, principalmente entre os anos 60 e 80, onde ela era maior ainda, e por isso, no início, parte da população apoiou. Mas depois esse grupo começou a proteger narcotraficantes para se autofinanciar e perdeu o apoio da opinião pública e acabou, recentemente, acabando mesmo, o mais longo grupo guerrilheiro do mundo. Né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mais de 50 anos atuaram na Colômbia. Ok? Então essa foi a Guerra Fria. E aí começa uma nova ordem mundial, que seria pautada pela expectativa de um mundo mais pacífico, sem guerras. Engana-se. Por que isso é um ledo engano? Observe. Porque depois que acaba a Guerra Fria, olha o que acontece com o mundo. O mundo começa a passar para uma nova fase, a fase das guerras locais. Chegaram a ser 50 simultaneamente. O período mais tenso foi entre 90 e 2000. Deu uma diminuídazinha, mas ainda existe mais de 30 conflitos. E o que chama mais atenção, 2/3 dos conflitos são só nesses dois continentes. Na África, principalmente a África subsaariana, e no Oriente Médio. A África é um palco desses conflitos, porque quando houve a Conferência de Berlim, em 1884, foi decidido que a África seria dividida de acordo com os interesses dos seus países imperialistas, desrespeitando qualquer possibilidade de que tribos que viviam em harmonia, que falavam a mesma língua, continuarem vivendo juntas. Eles separaram os povos que viviam em harmonia e juntaram povos que tinham rivalidades antigas. Ou seja, eles criaram uma bomba relógio de ódio. Por isso que a África, como se não bastasse ser marcada pela fome, subnutrição, AIDS e muitas outras epidemias, principalmente tropicais, ainda é o continente que tem o maior número de guerras do mundo. Guerras essas que têm uma relação direta com o processo de descolonização da África, quando eles ficam independentes formalmente, mas na prática continuam sendo controlados por oligarquias, por elites ligadas às metrópoles europeias. E a própria divisão política do mapa da África, daqui a pouco a gente mostra mais mapas, vocês vão perceber isso. Outra característica da nova ordem mundial, portanto, é que as guerras não acabam, elas só mudam de cara. Aquele conflito que durante a Guerra Fria era interestatal, tipo Vietnã do Norte contra Vietnã do Sul, Coreia do Norte contra Coreia do Sul, ele deixa de ser assim, ele passa a ser a guerra civil, a guerra que ocorre dentro dos limites fronteiriços do próprio país, ou a guerra de guerrilha, que é um grupo armado que se levanta contra a autoridade do Estado, ou o próprio terrorismo. Terrorismo esse que teve uma maior amplitude após o assunto que a apostila de vocês se dedicou praticamente todas as questões a falar dele. Por isso que eu estou fazendo uma aula um pouco diferente do que vocês vão ver na apostila. Eu fui convidado para dar essa aula há 5 dias atrás. O material, obviamente, estava pronto, não foi feito por mim o material. E é por isso que eu estou fazendo esse, digamos assim, ajuste. Eu primeiro estou contando a história da Guerra Fria para chegar nos conflitos dos dias de hoje. Só que quando você olha as páginas 70, 71, 72, 73, você só vai ver Israel e Palestina. Já percebeu isso? Então, a gente vai dedicar um pouquinho da aula de agora para falar de Israel e Palestina. E depois os exercícios, para a gente encerrar. Gente, o conflito árabe-israelense é tão falado assim, e até merece mesmo uma aula inteira sobre ele. O professor que elaborou não está errado. Ele é um conflito importantíssimo. E esse ano nos chama a atenção bastante esse conflito pelo seguinte. Porque esse ano está completando 70 anos que o Estado de Israel foi criado. Tá?
E, ao mesmo tempo, está completando 70 anos que os palestinos começaram sua saga de sair correndo de suas casas, porque Israel está progressivamente ocupando o território que, de acordo com a partilha da ONU, deveria ser da Palestina também, né? Na verdade, a confusão se faz no dia que Israel declara independência. E aí não só os palestinos, mas como os seus amigos árabes, que na época eram bem mais amigos do que hoje, Síria, Líbano, Egito, não concordam também e se juntam aos palestinos para atacar Israel. O contra-ataque de Israel é fulminante. Ele, inclusive, aumenta o seu território em 50%, só no contra-ataque, expulsando os palestinos num episódio que, para os palestinos, em vez de ser chamado o dia que Israel nasceu, eles chamam de Nakba. Nakba, que em árabe quer dizer a catástrofe. Quando 750 mil pessoas foram expulsas de suas casas. 70 mil mortos. Né? Eu, inclusive, gostaria de mostrar aquele trecho. Vamos lá? Queria convidar vocês a ver um trecho de um documentário que conta duas coisas. Antes de você dar o play, deixa eu só preparar os meninos e as meninas que estão aqui para entender o que vai ser visto. Tá? Bom, nós estamos diante de um conflito que opõe duas ideias. A ideia do direito de fato e a ideia do direito histórico, a terra. O direito histórico seria dos israelenses, que vêm ali à terra de seus ancestrais, onde, mais de 7 séculos antes de Cristo, eles migraram para lá, liderados por Moisés, a terra prometida. Canaã, assim que chamavam. Né? Muito bem. E tiveram um auge, reinos, inclusive, que foram vitoriosos, como o de Davi, o de Salomão, e depois veio a decadência. Sim, principalmente no primeiro século da era cristã, ou era comum, que é a invasão do Império Romano, a ocupação do Império Romano, que leva os judeus a correr dali e se espalhar pelo mundo, principalmente as terras vizinhas, como a Rússia, a Europa Ocidental, até o Egito. Foi muito judeu para o Egito também. O resultado disso é que o judeu virou então um povo nômade. Ele começou a migrar aí afora, que nem o cearense migrou tanto ao longo da história industrial do Brasil, né? A gente às vezes tem até onde está, tem cearense em todo canto, mas tem judeu em todo canto também. Por conta disso. A gente chama esse episódio de diáspora. O primeiro chama Êxodo, que é quando eles saem do cativeiro egípcio e vão para a Terra Prometida. O segundo é diáspora. Muito bem. Só que depois, aquela terra que eu chamo de Oriente Médio, que é uma espécie de cotovelo que une 3 continentes, África, Europa e Ásia, foi transladada por outros povos. Outros povos por ali passaram. E alguns ficaram pé. Estabeleceram-se ali, entre eles os palestinos. Sabe qual foi a data? Século VII. Ou seja, a partir do ano 600, para ser mais exato, 606, os palestinos fincaram pé ali. Então eu estou diante de um povo que reivindica a terra por ancestralidade e de outro que reivindica por estar lá há 13 séculos. A questão foi levada para a ONU. Principalmente depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, e os europeus não tinham mais nem condição financeira para administrar as áreas que outrora tutorizavam ou colonizaram, entre elas o Oriente Médio. A Grã-Bretanha era responsável. Então ela vai embora de lá e entrega o problema para a ONU, que tinha acabado de ser criada. Na época a ONU não tinha nem 70 países. Hoje são mais de 170. Algo que foi 190, aliás. Algo foi que a ONU fez. A ONU fez uma coisa parecida com o rei Salomão, né? Aquela ideia de, vocês estão disputando a criança, então vamos cortar no meio, né? A ONU dividiu o território palestino. Só que nem os palestinos aceitaram e nem os israelenses aceitaram. Nenhuma dos dois lados aceitaram. Sobretudo os radicais dos dois lados. Quem são os radicais dos dois lados? Do lado palestino, do lado israelense, são sionistas, que é como a gente chama o movimento que levou, que financiou e que criou condições políticas e lobby para que os judeus voltassem para Israel. Sionismo. Ele nasce, inclusive, na Câmara dos Lordes da Inglaterra, quando se faz a declaração de Balfour. Se cria as condições financeiras para os judeus saírem de onde estiverem e começarem a fazer pressão demográfica na terra que os palestinos ocupavam há 13 séculos. E aí, a partir do final do século XIX, os judeus foram chegando. Tanto que em 1914 já tinham fundado uma cidade judaica, chamada Tel Aviv, que se tornou capital de Israel. Os judeus continuaram migrando. Em 1914 tinha 100 mil judeus já na Palestina.
e 1 milhão de palestinos. Só que aí, com o tempo, a população judaica foi aumentando, principalmente depois do Holocausto, que criou uma espécie de sentimento pró-judeu no mundo, como se o mundo tivesse que corrigir o que Hitler fez com os judeus, criando um lar nacional judaico. Só que o discurso sionista era um discurso que parecia até mesmo de Hitler contra os judeus. Era um discurso de não reconhecimento de um povo. Sabe qual é o slogan do sionismo? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Então eles invisibilizaram o povo árabe e foram para cima, ocupando. Por isso, para entender o problema, eu queria que vocês vissem esse trecho que tem uma legenda em inglês e português do Occupation 101, o mais premiado filme já feito sobre a guerra árabe-israelense. É só um trechinho, vamos ver. The number one Up in a home of a wonderful Christian family in Beit Jala. And this is the kind of armor-piercing weaponry that's being used against civilians, innocent civilians. Happy to live their right life as children. We just think about one thing. Where can I put my children while they are shooting? They didn't want to go to school because they are scared to come back and there is no house. They doesn't want to go home without me and the father because they think that they will lose us. What about these children? Why they are going to the streets? They don't think, let's go to swim. Because I'm sure they have no right to swim now. Why? Because we are Palestinian. Thanks God. I don't imagine that there is a woman in all of the world can send her child or her man just go to die. Do you think we are working all of this life to give them something and to let them die in a minute? Can you? The suffering, the persecution of Christians
retiradas de algum acervo de documentação da formação do Estado de Israel. E vocês veem imagens reais de palestinos sendo expulsos de casa, enfim. Foi isso, então, que aconteceu semana passada. O aniversário de 70 anos desse episódio. Que para os israelenses é uma festa, porque significa o nascimento de sua nação. E para os palestinos é uma catástrofe. Como fala a palavra em árabe? Nakba. Ok? E sabe o que foi que aconteceu semana passada? Os palestinos, obviamente, protestaram, fizeram protestos na fronteira com Israel. E Israel respondeu com um bombardeio matando 60. Isso só entre o dia 14 e 15 de maio. Que é exatamente o dia do aniversário da criação do Estado de Israel. 15 de maio de 1948. Ok? Eu sei que o Enem não fica preso a datas. É bom se ligar nisso, viu? O Enem não fica refém. Vai ter que cair a Segunda Guerra Mundial porque faz 70 anos que acabou em 2015. Não caiu. Vai ter que cair a criação do Estado de Israel porque vai fazer 70 anos em 2018. Eu não acho que essa seja a regra. Aliás, o que cai no Enem é aquilo que eu disse no começo da aula. São aqueles 6 grupos temáticos, tá? Incluindo o de hoje. Quem sabe até uma questão sobre Israel. Ok? Vamos aqui em frente. Agora deixa eu mostrar outra região do mundo. Vamos falar um pouquinho da África. Né? Vocês estão percebendo que eu estou citando temas e tópicos que não estão no nosso conteúdo. Eu citei o que está no conteúdo, mas eu estou ampliando. Que é para vocês terem uma visão mais ampla dessa nova desordem mundial. Olha aí a expressão que eu usei. Nova desordem. Em vez de nova ordem, é uma nova desordem mundial. Onde a gente vê a proliferação de muitos conflitos. Tá? Conflitos que são, na sua maioria, étnicos. Né? Conflitos territoriais. Aí chegou a hora da gente ir para aquele segundo PowerPoint. Gente, eu criei um PowerPoint, ele não está no formato oficial do projeto, porque ele era muito grande. São 177 slides, onde eu conto os principais conflitos do mundo, de cada cantinho do mundo. Passando pela América do Sul, América Central, África Saariana, África Subsaariana, Oriente Médio, mundo indiano, Rússia, Extremo Oriente. Onde tem mancha vermelha tem guerra, ok? E aqui o mapa que a gente já tinha visto, dos conflitos. É interessante, a primeira imagem que eu queria mostrar é exatamente aquilo que eu falei sobre a África. Olha como é o verdadeiro mapa da África. E esse foi o mapa que a África teve como herança da Conferência de Berlim. Esse que vocês vão ver agora. Ok? Essas linhas retas que vocês estão vendo, elas são linhas retas que simbolizam a arbitrariedade da formação da fronteira. Porque um país se divide do outro, não é por linha reta. Pode ver que o mapa do Brasil é todo tortuoso. As linhas retas, elas existem quando você desrespeita fronteiras naturais, como rios, lagos, a linha da costa, uma cordilheira, uma crista de montanhas. Nada disso é reta. A natureza é torta, né? É como diz aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Essas linhas tortas, por exemplo, são a natureza. Mas por que é que lá na África parece um jogo de xadrez, às vezes? A divisa dos países. Por causa daquilo que eu te falei. Eles fizeram uma divisão artificial para dificultar o processo de unidade da população. E assim eles alcançarem a democracia e a cidadania. Ok? Por isso tantos conflitos. Para a gente entender a África, só para não se alongar muito nesse capítulo e fazer os exercícios, a gente tem que dividir a África em 2 blocos. A parte do norte, que é essa aqui, lá de cima, ó. De lá para cá, você tem, ó, debaixo do nome África 2011, o primeiro país é o Egito, que é a maior potência militar africana. Aí você tem Egito, Líbia, Argélia. Os 2 lá de cima são Tunísia e Marrocos. Essa parte que eu citei o nome é a África Saariana, ou África do Norte. Ainda pega um pouquinho esses países que estão aqui abaixo. O Sudão, o Chad, o Níger, o Mali e a Mauritânia. Tá? Essa África saariana, como o nome já sugere, é marcada pela presença do deserto do Saara. E quanto mais você vai para o hemisfério norte, mais se aproximando do mar Mediterrâneo, lá em cima, maior o percentual de africanos que são muçulmanos. Ou seja, o que é ser muçulmano? É professar o islamismo. Então, muçulmano, maometano e islâmico são sinônimos. Não confunda isso com árabe. Porque eu posso ser árabe e ser muçulmano, mas também posso ser cristão e posso ser até judeu.
Existe árabe judeu, árabe cristão, árabe ortodoxo, mas a maioria dos árabes são muçulmanos. Essa África do Norte, ou África saariana, é uma das regiões mais hegemonicamente culturais, mais homogeneicamente culturais. É raro você ver um lugar do mundo tão vasto, onde as pessoas se vestem do mesmo jeito, têm a mesma culinária, têm a mesma religião. E é assim na África do Norte. E aí, um grande problema na região é o crescimento do fundamentalismo islâmico, que é uma visão radical do Islã, uma visão radical da jihad, que é outra palavra árabe. A jihad significa a expansão da fé muçulmana. Mas aí esses radicais entendem que essa expansão tem que ser, inclusive, na faca, na violência, na imposição. Como os grupos fundamentalistas que ficaram famosos por divulgar essa visão do Islã. A Al-Qaeda, que aterrorizou o mundo entre o final dos anos 90 e a década de 2010, inclusive com o atentado às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro. Depois da Al-Qaeda, qual foi o outro grande grupo terrorista? O Estado Islâmico, que teve como principal palco de sua atuação a Síria, que, por sinal, é um país que até hoje está em guerra. Já fez 7 anos a guerra da Síria. Deixou 470 mil mortos. Dos 470 mil mortos, 200 são crianças com menos de 15 anos. 5 milhões de refugiados. E uma guerra que está perto do fim. Até porque os inimigos do ditador, Bashar al-Assad, estão acuados e reduzidos. É uma questão de tempo, tá? Até porque o Bashar al-Assad ganhou o apoio da segunda maior potência militar do mundo, a Rússia, de Vladimir Putin. Ok? Então, essa parte norte da África é caracterizada por isso. Ela é rica em petróleo, ela é branca. Isso. Predomina a pigmentação branca na pele das pessoas. E é multiétnica também, mas é uma África predominantemente branca. E outra coisa, aí estão os melhores IDHs da África. Não, lógico que longe dos melhores IDHs do mundo, mas dentro do continente africano são os melhores. Quando você passa para baixo, aí você tem a África negra, cristã, animista, que são as religiões que têm como deidades seres da natureza, que inclusive foram as religiões que influenciaram o aparecimento das regiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Tá? Nessa região da África, você também tem os piores IDHs do mundo. Se lá em cima tem os melhores IDHs da África, e embaixo tem os piores IDHs do mundo. Como é que eu chamo essa África, professor? África subsaariana. Tá? E é a África que mais tem guerras. Às vezes eu sempre digo que essa região da África nos faz lembrar até o famosíssimo livro do Apocalipse. Quando ele diz que 3 cavaleiros cavalgariam colocando o terror no mundo. A morte, a fome e as doenças. Né? Pois eles estão cavalgando na África faz pelo menos uns 120 anos, desde que assinaram a Conferência de Berlim. Né? Foi a Conferência de Berlim que abriu a mazela, que abriu essa era de terror na África, e até agora não acabou. Ok? Agora a gente encerra essa análise, só mostrando algumas imagens. Tá? Essa foi uma fotografia premiada em 1994, com o maior prêmio da fotografia mundial, que mostra uma situação horrenda de um urubu rondando uma criança africana, esperando ela morrer. Você sabe que o urubu, ele não ataca nenhum ser ainda vivo. Ele espera morrer. Né? Então ele estava esperando essa criança morrer, para ele poder devorá-la. Tá? Tem uma região da África hoje que é a que mais tem fome no mundo. É o Chifre da África, que é esse lugar aqui. Chama chifre porque parece um chifre. Onde está a Somália. Aí morre por dia 350 crianças de fome. Tá? Aqui mostra para a gente o caso da criança soldado, que é um drama na África, certo? Com uma pirâmide etária muito larga na base, muitas crianças são raptadas e obrigadas a se alistar em exércitos de milícias. Outro personagem é o refugiado, que é aquele que é obrigado a sair da sua casa. Não confunda refugiado com um imigrante comum. O refugiado não é um imigrante comum. Ele é um imigrante forçado. Ele não sai porque quer, ele sai porque ele precisa sobreviver. Ele foge de perseguições religiosas, por perseguições por orientação sexual, por perseguições ligadas à ideologia e, obviamente, ele vai para onde estiver mais próximo. Por isso que essas bolas que vocês estão vendo, esse infográfico está em francês, mas francês é uma língua latina, não é tão estranha a gente, e dá para vocês entenderem que ele está falando dos refugiados. E o número de refugiados, que chega a 2 milhões na bola maior.
A África tem metade dos refugiados do mundo. O mundo tem 60 milhões de refugiados, quase 30 milhões são na África. Nunca teve tanto refugiado na história da humanidade como agora. Nós estamos batendo o recorde da Segunda Guerra Mundial, inclusive. Que muitos de vocês já chegaram a ver esse drama naquelas cenas horrorosas, eles tentando passar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa. Ok? Muitos morrendo afogados. Quando o Papa Francisco tomou posse no pontificado, sabe qual foi o primeiro lugar que ele resolveu fazer uma missa? Dentro de um barco, no local onde muita gente morre no Mediterrâneo. Tá? Muito bem. E aqui imagens de Ruanda, que é um dos países do mundo que mais viu horror africano. Essas imagens fortes que vocês vão ver são de uma guerra étnica que deixou 1 milhão de mortos em 3 meses. O responsável da ONU que estava na região mandou um fax para que fosse respondido. Urgente, vai ter um genocídio. O mundo passou 3 meses calado e o resultado foi isso. Ó. As pessoas foram massacradas, cortadas ao meio, como você vê nessa foto. A guerra étnica colocou uma rivalidade que foi acirrada pelo europeu, a ponto de se ter 1 milhão de mortos em 3 meses. Agora vamos para o exercício. O tempo que eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu tenho 16 ou 20 minutos? 16, né? Então, nesses 16 minutos, eu vou escolher 3 ou 4 questões, tá bom? O resto está gabaritado. Agora, eu queria dar as orientações. Eu descobri 2 gabaritos errados. Eu peguei o livro, fiquei analisando e descobri 2 gabaritos errados, que eu acho que vocês vão ter que corrigir agora, tá bom? São os gabaritos... Peraí, com licença aqui. Os gabaritos das questões. Dois da página 71. Lá aparece D de dado, tá? Mas não é D de dado. Vamos saber qual é a resposta correta? Vamos ler aqui. Ó. Acredito que a maioria dos palestinos não morre de amores por Israel. E eu acho que vocês também acreditam, depois de ver aquele vídeo, né? Mas eles aceitam a contragosto que os judeus israelenses não vão sair de lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses, a contragosto, também aceitam que os palestinos estão aqui para ficar. Essa não é uma base para uma lua de mel, mas talvez para um divórcio justo, como no caso da República Tcheca e da Eslováquia. Isso foi uma fala de um diplomata. E aqui embaixo diz, o texto em questão do Nobel da Paz, Amos Oz, é uma reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente Médio. No contexto do século passado, o principal evento histórico, ele está falando do século passado, é o século XX. O principal evento histórico do século XX, que é considerado um marco na história desse conflito, agora você vai me dar a resposta. Já eliminamos a D. Qual é o grande marco que inicia o conflito? A criação do Estado de Israel. Então a resposta é letra B. Ok? A outra questão que está com o gabarito errado é exatamente a 3. Só são essas duas, a 2 e a 3. A 3, a resposta correta é D de dado. E no gabarito diz que é B de bola. Tá? É sobre o mesmo tema. Por isso que agora a gente vai fazer outras questões. Eu queria pedir permissão a vocês para mostrar umas questões inéditas. Pode ser? Elas estão aqui na tela. Vamos lá. Voltando para a aula Sobral no Enem Geografia. E aí, eu tenho pouco tempo, então eu vou comentar as principais. Vamos lá? Aquela aula do Sobral no Enem Geografia. Essa aí, agora as questões. Primeira, vamos lá. Você pode ir passando por mim? Ó, vamos acompanhar na tela, gente, essa questão? Algumas tem nessa lista, só são 3 que tem iguais. O resto são inéditas. Vamos lá, ó. A América se tornava a maior força política e financeira do mundo capitalista. Havia se transformado de país devedor em país que emprestava dinheiro. Era agora uma nação credora. Ele está falando de um episódio do início da Guerra Fria. Vamos já descobrir o que foi. Em 1948, os Estados Unidos lançavam o Plano Marshall, que constituiu no empréstimo de 17 bilhões de dólares para que os países europeus reconstruíssem suas economias. Um dos resultados desse plano foi... Vamos lá, o próximo slide. Agora é com vocês. Qual foi a consequência do Plano Marshall? O que é que vocês acham? Letra A, aumento dos investimentos europeus em indústrias lá nos Estados Unidos? Não.
redução da demanda dos países europeus por produtos e insumos agrícolas. O contrário, se eles estavam com dinheiro no bolso, eles iam comprar. C, o crescimento da compra de máquinas e veículos dos Estados Unidos pelos europeus. É essa a resposta. Olha que jogada de mestre dos Estados Unidos. Ele ainda aproveitou para expandir suas multinacionais. Vamos para a próxima. Próxima questão, outra questão do Enem. Essa é bem fácil. Ela está perguntando, do ponto de vista ideológico, como é o nome. Vamos seguir? Como é o nome, próximo slide, da divisão histórica que atingiu igualmente, vocês estão percebendo que todas essas questões são do Enem, né? Da divisão histórica, cortina de ferro. Letra A. Oi? Oi? Vamos para a próxima? Dá tempo ainda? Mais uma. Essa é uma questão que eu elaborei para vocês. Tá? Para trazer para cá. Eu já elaborei em 2014. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que algo de fato deu errado na União Soviética. É uma questão que está discutindo o fim da União Soviética. Vamos lá. Não havia nenhuma semelhança entre o processo de emancipação socialista imaginado por Marx e aquilo que existiu naquele país. Assinale dentre as opções a seguir aquela que expressa um fator que tenha contribuído decisivamente para a ex-União Soviética ter dado errado. Letra A. Descentralização das atividades de planejamento. Não, elas eram centralizadas. B. Controle do poder político por apenas 2 partidos. Não eram 2, eram só 1. C. Adesão tardia das autoridades ao mercado comum dos países socialistas, o Comecon. Não, o Comecon foi criado, eles eram obrigados a fazer parte. D. Predomínio de uma estrutura econômica paralela de mercado. Não, aí aconteceu na China. A China é um país híbrido, tem capitalismo e socialismo. Na União Soviética, não. E a resposta que sobrou é a letra E. ênfase na produção industrial, militar e aeroespacial em prejuízo ao setor civil. Vamos mais à frente. Vamos parar de falar de Guerra Fria. Deixa eu dar o gabarito da quarta. Pessoal, vamos anotar o gabarito dessa série. Pode ser, para encerrar a aula com o gabarito. Que eu acho que já está em cima da hora. Então vamos lá. A primeira questão é letra dessa série aqui, ó. Dessa série. Volta aí para mim, por favor. Ó, primeira questão, letra... Primeira questão, vamos aos itens. Primeira questão, letra C. Segunda, letra A. Terceira, letra E. Agora vamos para a quarta. A quarta, ela está falando... Deixa eu ver o enunciado. Ela está perguntando a respeito da OTAN. Diante das transformações no cenário geopolítico mundial, a legitimidade dessa organização enfraqueceu. Ele está dizendo que a OTAN perdeu um pouco do sentido dela existir. Por quê? Vamos ver. A resposta correta é a letra C. Perdeu parte dos seus alvos. Por quê? Porque o socialismo não existe mais. Ela foi feita para combater o socialismo. Então a quarta questão é letra C. Vamos para a quinta. A quinta questão tem aí no livro de vocês, tá bom? Vocês podem ver. Se eu não me engano, ela é a questão número 5 dos exercícios complementares. Já tem o gabarito, e o gabarito está certo. Se eu não me engano, é letra E. Vamos passar? Isso, letra E. Não, desculpa, letra D. O avanço do capitalismo. Mas ela está aí, tá? Vamos para a próxima. Então, quinta, letra D, nessa minha série, tá? Sexta. A sexta está perguntando o seguinte. Quando acabou a Guerra Fria? Ela caiu no Enem em 2009. Uma questão bem interessante. Como é que tu poderia agora classificar o novo tempo depois da Guerra Fria? Resposta, letra A. Olha aí, ó. Aumento de conflitos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso, ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, ao tráfico de drogas e o crime organizado. Então a questão 6 é letra A. Vamos para a 7. A 7 está perguntando a respeito da União Soviética. Vamos em frente. 7. A resposta correta é a letra D. Sétima, letra D. Eu estou repetindo, eu estou dando o gabarito das questões que vocês vão ver na internet, quando for divulgada a aula. Sétima, letra D. Oitava. A oitava tem uma música, acho que não vai dar mais tempo mostrar, né? Uma música de um grupo que eu acho que vocês gostam, os Engenheiros do Havaí, né? Ele fala assim, ó. Há um muro de concreto entre nossos lábios. Há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide. Todos se separam,
duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, tudo se separa, que a noite caia, que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato. Quando ele fala de duas Coreias, duas Alemanhas, ele está falando dos muros. Agora vamos para os itens. O item correto sobre os muros, por favor, passa para a próxima, é a letra C. Então, a questão de número 9, é isso? 8 é letra C. Vamos para a 9. A 9, vocês já têm na apostila. A 9 tem na apostila. Vamos para a 10 agora. A 10 também tem na apostila. E a 11 é letra... Por favor, passa os itens. Letra E. 11, letra E. 11, letra E. E 12 é sobre a África, tá? Para terminar. A 12, a resposta é letra... Só um minutinho, peraí, só um minutinho, para me concentrar aqui. Só um minutinho. A 12 é letra B de bola. Ó, antes de ir embora, eu queria fazer uma foto com vocês, deixa. E eu queria avisar uma coisa muito importante, a mais importante do dia hoje. Por favor, não saiam antes de ouvir isso, tá? Eu tenho uma página científica no Facebook que ajuda mais de 10 mil alunos. Você escreve lá, enem.marcoslupe. Lá tem mais de 400 postagens sobre o Enem. Tem simulados, álbuns de fotos, artigos. Vai ajudar bastante, tá? enem.marcoslupe. Não esqueçam. Acessem, vocês vão ter muita utilidade. Eu coloco simulados toda semana lá para vocês resolverem. E vocês podem entrar em contato comigo também para tirar dúvidas. Agora eu vou tirar uma foto nossa, tá? Peraí, só um minutinho.